Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu nome é Letícia e sejam todos muito bem-vindos ao canal dos Vagalumes aqui no YouTube. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a polêmica do Felipe Neto em relação ao ensino de literatura, etc. Bom, gente, primeiro eu quero dizer pra vocês que aqui no meu canal vocês conseguem encontrar conteúdo sobre arte, comunicação, cinema e vida dos artistas, digamos assim. Seja muito bem-vindo, caso esse seja o seu primeiro vídeo. E uma coisa importante que eu quero comentar com vocês que estão chegando aqui, porque eu estou fazendo meu vídeo nesse formato, né? Eu tô gravando com o meu celular e eu não estou editando os meus vídeos, então eu peço perdão, porque assim, não era eu que editava os meus vídeos, eram outras pessoas, só que eu tive problemas com essas pessoas e eu estou precisando deixar meu canal ativo nesse meio tempo que eu não encontro outros editores para editarem os meus vídeos. Então eu peço desculpas, esse vai ser um vídeo que vai parecer uma live, digamos assim, porque não vai ter nenhum corte, vai ser só eu falando aqui. Mas eu espero que vocês gostem das reflexões que eu tô trazendo aqui, porque é muito importante. É difícil um assunto relacionado à arte ganhar as discussões do grande público nas redes sociais. Então, toda vez que isso acontece, eu fico muito animada, porque, bom, é minha área de formação, então eu sempre fico tentando ouvir e buscar naquilo que as pessoas falam é, um entendimento de época, digamos assim, do modo como as pessoas se relacionam com as produções artísticas, do modo como as pessoas entendem arte, etc, etc. Eu separei aqui com a minha colinha seis pontos que eu acho importante a gente discutir sobre aquilo que o Felipe Neto comentou sobre ensino de literatura, né? E do que se deve ensinar numa aula de literatura. Primeiro ponto, então vamos lá, eu separei esses 6 pontos, vamos começar então. Primeiro ponto, quem lê, quem tem acesso a esse tipo de ensino? Eu acho importante a gente pensar que a realidade brasileira ela é uma realidade muito complexa. Você falar do sul do Brasil, por exemplo, é diferente de falar do Nordeste, que é diferente de falar do Norte, em diversos aspectos. Aspectos linguísticos, aspectos históricos, aspectos sociais, étnicos, etc, etc. Então, é muito difícil você nivelar de que, os alunos brasileiros... Gente, isso é muito abstrato, tá? De que alunos nós estamos falando? Quem tem acesso a esse ensino de literatura em que um professor vai lá, apresenta, por exemplo, Machado de Assis, apresenta o Graciliano Ramos, Carlos Drummond e outros autores para os alunos conhecerem. Primeira coisa que a gente tem que pensar, acesso educacional. Quem tem acesso a esse ensino de literatura que tanto chateia e tanto incomoda os alunos, porque não faz sentido para os alunos, enfim. Quem que são esses alunos? Quem são eles? Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, né? Pensar. Acesso educacional. Primeira coisa. Segundo ponto, que aí está relacionado ao ensino do professor, né? O modo como o professor trabalha em sala de aula. É possível, como professor, se você é professor e está assistindo esse vídeo, eu gostaria que você deixasse um comentário em relação a isso aqui nos comentários do YouTube, porque eu quero muito saber o que vocês pensam sobre isso. Eu não sou da área de literatura, tá, gente? Importante dizer isso, tá? Eu sou das artes visuais / artes cênicas. Eu não sou da área de literatura em específico, mas por eu ser educadora artística, eu acho que isso se aplica de uma certa forma, acho que para todo professor de arte, sabe? Lembrando que literatura é arte, acho que muita gente esquece que literatura é a arte da escrita, digamos assim. Bom, é possível a gente formar uma pessoa para ser um apreciador de literatura, por exemplo? Isso é possível de fato? Como é que a gente forma pessoas para serem apreciadores de literatura, por exemplo? Eu acho que não é algo simples, sabe? Nós, como professores, sabemos que aquele aluno tá sendo instigado, tá de fato se interessando por livros? Eu acho muito difícil a gente medir isso ou saber se de fato esse nosso papel de formar pessoas para gostarem, né? Ou não necessariamente gostarem no sentido assim, nossa, eu amo livros, toda hora eu tô lendo um livro. Eu sou esse tipo de pessoa, mas eu sei que tem muita gente que não é. Mas que pelo menos tem um mínimo de entendimento histórico através da literatura, ou que de vez em quando procure algum livro, discuta algum livro, enfim, sei lá. É possível a gente formar pessoas que sejam amantes de literatura, ou que sejam sempre se relacionando com literatura. Como é que a gente faz isso num mundo que a gente tem que disputar com o TikTok, com o YouTube, que a gente tem que ficar disputando espaço, por exemplo, com
televisão, outros tipos de entretenimento, videogame, como é que a gente traz, porque assim, a literatura, diferente de outras artes, né, diferente das artes cênicas, artes visuais, que é que eu tenho mais contato, ela é uma arte muito ensimesmada, né, na maioria das vezes, né, a gente perdeu um pouco aquele senso comunitário da gente compartilhar histórias, então a gente compra um livro, né, que nos interessa, ou que alguém indicou pra nós, às vezes um influencer, ou mesmo uma pessoa conhecida, a gente vai pegar aquele livro e a gente vai ler sozinho em casa, a gente lê no metrô, a gente lê num parque, né? Geralmente sozinho. A gente não tem muito tanto costume de ler pro outro, né? Ah, deixa eu pegar aqui meu livro, deixa eu ler uma parte desse livro pra você. Acho difícil esse tipo de coisa acontecer hoje em dia. Mas é uma arte muito solitária. E hoje em dia, né, com esse mundo das redes sociais, a gente tá sempre tentando se conectar com outras pessoas o tempo todo. Ainda que eu questione muito que tipo de conexão é essa, mas enfim, vivemos nesse mundo, vivemos no mundo das redes sociais, né? Não só de uma, mas de várias redes sociais. Então, como é que a gente trabalha um tipo de arte que ele é solitário, né? Você vai ler um livro, você se tranca no quarto, é só você com você mesmo e aquele livro que... Livros são ótimas companhias, gente. Eu acho que a sociedade contemporânea perdeu um pouquinho disso, assim, mas livros podem ser ótimas companhias também. Enfim, mas isso é uma reflexão para os professores que possivelmente venham esbarrar com o meu vídeo e venham assistir meu vídeo. Não é possível, né, voltando à reflexão que começou nesse segundo ponto, formar amantes de literatura. Isso linka com o terceiro ponto que eu trouxe, que eu defendo que esses autores continuem sendo ensinados nas escolas, mas eu acho que tem que ser um ensino crítico, sabe? E aí isso tá relacionado aos próximos pontos, né? Mas o terceiro ponto tá linkado ao segundo, que é muito... Eu acho que a questão é a forma como se ensina, sabe? Quando eu estudei literatura no ensino médio, por exemplo, eu não sinto que foi um ensino, assim, muito proveitoso, assim, não tinha uma coisa, assim, com o livro. Eu acho que os professores de literatura e de arte, no geral, têm que pensar a forma como você está ensinando, sabe? Como é que você apresenta esses autores, como é que você aproxima o aluno da leitura, como é que você pega trechos e analisa aspectos, por exemplo, de determinada escola literária, né, naquele texto, fala assim, ó, essa escola literária tem X aspectos. Como é que você acha esses aspectos dentro do próprio texto? Pra você não ficar muito abstrato. Ah, essa escola literária trabalha com subjetividade do sujeito, sei lá. Ah, mas como é que você acha isso e compara com uma outra escola literária? Olha como é diferente o modo como se pensava a estética da escrita nessa escola X e na escola Y. Você tem que mostrar isso pros alunos, né? Eu acho que falta muito ler com os alunos. Eu não tive isso na escola, por exemplo. O professor que pegasse um livro e lesse partes do livro com a turma e discutisse partes desse livro, né? As partes escolhidas pelo professor. Acho isso muito importante. Eu, por exemplo, não tive. Isso porque eu estudei numa escola particular que meu pai pagava tufas de dinheiro pra que eu ficasse nessa escola. Eu não tive isso, por exemplo, sabe? E uma discussão crítica em relação a esses livros, né? Sobre os personagens, sobre o enredo. Enfim, eu acho importante que se faça isso. A gente tem que pensar muito na forma como a gente faz a nossa aula. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis de ser professor, né? Como é que a gente apresenta esses autores, esses escritores na sua complexidade, sem perder sua complexidade, mas que ao mesmo tempo faça com que o aluno abrace aquele livro. Não se sinta intimidado por aquele livro. Eu acho que, pra mim, eu acho que esse é o caminho, sabe? A gente pensar muito a forma. Bom, o quarto ponto tá relacionado àquilo que eu comentei sobre ensino crítico. Eu acho que a gente também pode pensar como é que a gente insere outros autores da mesma escola, das mesmas escolas literárias, por exemplo, no currículo. Né? Porque às vezes eu sinto também que a gente fica sempre nos mesmos autores, né? E existem outras pessoas, outros escritores que poderiam ser explorados. Por que não rever um pouco desse currículo, por exemplo? Acho isso importante também. Porque senão a gente também fica girando em torno sempre das mesmas pessoas, não tem uma mulher, não tem um autor negro, não tem uma outra visão literária ali. Eu acho que também fica esquisito isso. A gente também tem que revisar os autores nesse sentido. Quando a gente fala, por exemplo, de literatura para além da literatura brasileira, a gente ainda tem um currículo muito simesmado com a Europa,
tá? Isso é uma questão histórica, de relações raciais, de poder, enfim, que se construiu no Brasil. Se a gente saísse um pouquinho da Europa e fosse para outros lugares, né? Existem outras pessoas, existem escritores na África, existem escritores na Ásia. Acho muito importante também, nessa questão de rever autores, rever obras, a gente pode, por exemplo, pensar os mesmos autores, mas pensar obras diferentes. Ah, Machado de Assis é demais. Sim, todos concordamos. Que em vez de a gente pegar Brás Cubas, a gente pega outro livro dele. Sem ser Brás Cubas e Dom Casmurro. Um terceiro livro. Não sei, sabe? Assim, existem muitas possibilidades, né? E em relação à literatura mundial, acho muito importante a gente trazer para a sala de aula literatura latino-americana. Não tive também, né? As pessoas aqui do nosso lado que a gente não conhece. E isso vai moldando imaginários, gente. E essa é a grande questão em relação à escola, né? Que se você apresenta só X autores e são sempre os mesmos autores, sempre as mesmas pessoas, dá-se a impressão de que outras categorias sociais não produzem literatura. Isso é uma mentira, né? Isso é uma inverdade. Enfim, então acho que é importante a gente ter esse sentido de revisão também daquilo que se apresenta para eles. Não descartar, né, e falar, nossa, não, Machado de Assis é chato. Mas não. Propor outros autores também, acho importante. E o quinto ponto, que tá também linkado com esse, além de revisar autores e obras, a gente pode revisar também gêneros literários. Eu acho que a gente pode inserir também outros gêneros literários nas escolas. É importante trazer esses grandes autores, claro, com certeza, mas eu acho que a gente pode também inserir outros tipos de literatura, sabe? Por que não ficção fantástica? Qual que é o problema da ficção fantástica? Acho que aí também tem um ponto da gente pensar, né? Eu acho que não pode ser só ficção fantástica, eu acho que tem que ter um equilíbrio, sabe? Assim, acho que poderia haver no currículo um certo equilíbrio daquilo que se ensina, né? Eu acho que esses caras têm que ser ensinados, porque aí você também não tá ensinando só literatura, você tá ensinando história da literatura, que é um complemento daquilo, né? Você tá ensinando literaturas de época, mas eu acho que tem que ter Pode ser inserido outros gêneros literários, sabe? Eu acho que não há um problema. Acho que pode inserir realidade fantástica, enfim, pode se inserir ficção científica, por que não histórias em quadrinhos, mas como estudos literários sérios, sabe assim? Não fica aquela coisa de, vamos inserir também porque, a gente quer ser cool. Não, inserir de fato. As pessoas leem ficção científica, as pessoas leem ficção fantástica, as pessoas leem, por exemplo, literatura gótica, criminal, sabe assim? Por que não trazer também esses livros e conversar sobre esses autores que produzem esse tipo de literatura, esse tipo de escrita, né? Discutir um pouco de como que surgiu esse tipo de literatura, por que não trazer também HQ? Não sei, eu acho que pode ser inserido outros autores, outras perspectivas, outros gêneros. Eu acho que nesse sentido vale uma revisão, não descartar, como eu disse, mas uma revisão. E uma coisa muito importante, que é o meu último ponto, que é trazer literatura contemporânea. E eu acho que isso é pelo menos dentro da minha experiência, tá, gente? Eu não posso falar por todo mundo. Eu sinto uma falta nas escolas de arte contemporânea num geral. Eu vejo isso muito acontecendo em aula de artes visuais, por exemplo. Cria-se um entendimento de que pintura é coisa do século XIX, é coisa de museu, ninguém mais pinta. Hoje em dia, o pessoal só fica no computador. Ninguém mais pinta, ninguém mais faz desenho. Também, isso é uma inverdade também. Sabe assim? Eu sinto uma falta de... às vezes, os alunos se sentem mais confortáveis indo no museu, por exemplo, de arte do século XVIII, do que no museu de arte contemporânea. Achar tudo esquisito. Né? Eu acho que é importante a gente trazer, por exemplo, já que o nosso assunto é literatura e não artes visuais, no caso, trazer literatura contemporânea, autores que estão vivos, que têm a idade dos pais dos alunos, dos avós dos alunos, sabe? Quem são essas pessoas que estão vivas e que são escritoras e que é possível ser escritor, sabe assim? Acho importante a gente trazer essa literatura, porque assim, por exemplo, quando eu estudei, eu parei no modernismo. Eu tive literatura contemporânea, assim, muito rapidamente, muito en passant. Não se falou sobre literatura contemporânea quando eu tava no ensino médio, por exemplo. Sabe? Acho importante que se tragam autores vivos,
que estão produzindo, que estão fazendo coisas. E para finalizar, gente, eu quero finalizar com uma reflexão que eu acho que está muito relacionada a um senso comum que eu acho que o Felipe Neto traz quando ele fala sobre literatura, né? Que está muito relacionado a um conceito, a dois conceitos que são muito difíceis de serem discutidos, que é indústria cultural e entretenimento, né? A indústria cultural, com essa ideia de entretenimento, viciou um pouco o público, eu sinto isso. As pessoas têm, num geral, claro que eu tô generalizando, tá, gente? Generalizando muito e mesmo. Mas é pra concluir aquilo que eu tô falando de forma didática. Eu sinto que as pessoas ficaram um pouco ensimesmadas, achando que a arte tem que ser fácil, divertida e cool. E eu acho isso um problema, porque geralmente os grandes artistas, eles são o oposto disso, né? Não é divertido, não é cool, não é nada disso, é difícil. E eu acho que tá tudo bem ser difícil. Eu acho que a arte ela tem que nos atravessar. E nesse sentido, esses livros que são tão difíceis e blá blá blá, os adolescentes não vão gostar, são livros que vão ser uma experiência para os leitores, sabe? Uma experiência no sentido de que vai ser árdua a leitura. E tá tudo bem ser árduo, tá tudo bem, entende? Claro, não precisa ser toda vez árduo, nossa, meu Deus, tudo difícil. Não, claro que não. Como a arte também pode ser simples. Mas o que eu quero dizer é que existe um senso comum que acha que a arte tem que ser legal, que tem que estar à disposição, que tem que estar sempre à disposição do público. Isso não é uma verdade, né? Isso não é uma verdade, sabe? Existem autores, por exemplo, que escrevem literatura mais leve. Por exemplo, Júlio Verne. Jules Verne é um autor que escreve uma literatura que é mais leve nesse sentido, né? Pra quem não sabe de quem eu tô falando, é o cara que escreveu Volta ao Mundo em 80 Dias, 20 Mil Léguas Submarinas, etc, etc. Foi esse cara. Eu já li esses livros e são livros fáceis de ler, num geral, né? São livros mais tranquilos, de certa forma. Mas o que eu quero dizer é que eu acho que a indústria cultural, ela ensimesmou um pouco as pessoas. Nessa questão de que só pode ler coisa fácil, só pode ler, ai não, porque tudo que é difícil, ai meu Deus. E aí a gente entra numa questão muito complexa, que é o empobrecimento da linguagem. Que aí também é uma outra coisa difícil de se conversar. Mas eu não quero entrar tanto nessa seara, porque a questão da indústria cultural é algo muito complexo. Eu precisaria ler mais coisas, reler as coisas que eu já li sobre isso. É um assunto que me interessa bastante, ler sobre a indústria cultural, os efeitos da indústria cultural na sociedade, enfim. Mas o que eu quero finalizar com esse vídeo é muito senso comum, pra mim, é um pensamento de senso comum você achar que a arte tem que ser uma coisa fácil e divertida e ok. Pode ser também, mas não necessariamente, certo? E você limitar o ensino a só o que o aluno gosta, eu não acho que a gente tem que proporcionar só o que o aluno gosta, tem que ter um equilíbrio. Eu acho que a gente tem que trabalhar com os interesses do aluno, não só com os interesses, mas com aquilo que o aluno tem facilidade, quais inteligências cada aluno tem de forma mais aflorada, e a gente trabalhar com isso, mas o professor tem o dever sim de apresentar autores, é um caminho, é uma rua de mão dupla. Se os alunos gostam de X livros, legal, por que a gente não trabalha esse tipo de literatura? Mas também eu tenho que apresentar esses autores para vocês. Acho que tem que ser um meio a meio, acho que não dá pra ser só o que o aluno gosta, sabe? Senão a gente fica muito viciado, a gente tem que ser apresentado a coisas novas, a gente tem que ser desafiado. Formar pessoas também a gente também tem que passar por isso num processo de formação, num processo pedagógico. A gente tem que se desafiar, tem que ser difícil, a gente tem que quebrar a cabeça também, sabe? E pra finalizar agora, de fato, eu acho que a gente tem um grande problema na sociedade contemporânea, que é questionar o trabalho do professor de humanas. E isso me incomoda demais, porque o mundo que a gente vive não demanda filosofia. Você precisa de filosofia pra ser recepcionista de um hotel? Você precisa de história para fazer planilha no Excel pro seu chefe? Você precisa de literatura pra, sei lá, não sei, tô pensando em alguma coisa aqui. Pra trabalhar de, sei lá o que, no computador o dia inteiro numa empresa? Não, você não precisa. Então, tem-se um entendimento que os conhecimentos de humanas não são tão necessários assim pro mundo que a gente vive, tá? Isso está relacionado ao modo como a nossa sociedade se estruturou na economia, nas ideologias dominantes, enfim. Isso é algo muito complexo.
mas me incomoda muito que vira e mexe o trabalho do professor de filosofia, o professor de artes, o professor de história, todo mundo questiona o trabalho deles. Não vejo ninguém questionando o professor de matemática, por exemplo. Por que será, oh meu Deus? É uma coincidência? É claro que não. Mas enfim, quero terminar com esse desabafo, né? Nós, professores de humanas, sempre somos questionados daquilo que fazemos. E outros professores não são, de outras matérias. Por que isso acontece? É importante que a gente reflita sobre isso, porque isso é um sintoma do nosso social. Enfim, quero finalizar com isso. Falei demais. Se você é professor e tem algum comentário, comente nos comentários, eu quero saber o que você pensa sobre isso. Se você não é professor, mas passou por angústias no ensino de literatura quando você era criança, também comente nos comentários. E inscreva-se no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo longo, mas eu acho que a gente tem que sim conversar sobre isso. É importantíssimo que a gente converse sobre isso, porque a educação está uma das estruturas mais delicadas da sociedade. Então a gente precisa sim falar sobre essas coisas. E espero vocês no nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Abraços!